fez mover o sobrenatural sobre a vida dela. E ela viveu um grande milagre, porque através da história de vida desta mulher, aleluia, a qual aconteceu um grande milagre, Deus concedeu a ela, por meio da sua petição, da sua oração, um filho, o profeta Samuel, a qual muitos conhecem, um profeta muito conhecido das Escrituras Sagradas. E a palavra vem dizendo no capítulo de número 1, falando acerca de um homem chamado Eucana. E a palavra diz assim, que tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Cita também a palavra que Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Nós vemos aqui também que Eucana era um homem que buscava o Senhor, que subia uma vez por ano para poder ali sacrificar, para poder ter ali um momento de comunhão com Deus, com o Pai, né? E Ana também era uma mulher que estava ali presente a buscar a Deus, a falar com Deus. Era uma mulher que tinha propósito de vida, era uma mulher que tinha sonhos de vida, era uma mulher que almejava algo, mas que não ficou com seus braços cruzados em meio a uma grande dificuldade, não ficou retida em meio a um grande impossível a qual ela via diante dos seus olhos. Porque a palavra do Senhor nos traz que essa mulher era estéril e ela não podia então conceber filhos. E sabemos que o sonho de toda mulher é ter um filho, principalmente numa época, numa região a qual ela estava ali situada, vivenciando. Uma mulher que não pudesse dar filhos ao seu esposo era vista como uma mulher maldita, porque o Senhor ali então havia cerrado a sua madre. Era vista como uma desonra para o seu marido. Era uma mulher envergonhada. Agora tenta imaginar nessa história, entrar nessa história juntamente comigo e tentar imaginar, se colocar no lugar desta mulher e tentar imaginar as aflições, as adversidades, a vergonha, a humilhação que essa mulher estava vivendo neste tempo. A palavra vem dizendo que a segunda mulher de Eucana, chamada Penina, ela zombava de Ana por não ter filhos, porque Penina era uma mulher que havia concebido filhos ao seu esposo. E por isso ela zombava de Ana, porque obviamente ela percebia que Ana era uma esposa querida de Eucana, era uma esposa amada, a esposa preferida do seu esposo. Nós estamos falando aqui em um tempo, em uma localidade geográfica da época, a qual era permitido a poligamia. Mas nós também vemos que naquela época, aquela mulher sofrendo, e muitas das vezes, talvez trazendo para si grandes angústias, e não contando o seu problema, a sua dificuldade, talvez por medo também de ser zombado, de ser escarnecida, de ser apontada. Ela fez algo muito interessante, ela levou tudo para Deus. Ela contou tudo para a melhor pessoa a qual ela poderia contar. Ela levou aos pés de Deus, ela levou no altar do Deus de Israel, porque ela tinha convicção que dali poderia gerar um milagre para a vida dela. Nós vemos aqui então, por meio da história, que Penina zombava, que talvez Penina muitas das vezes aparecia de frente de Ana e dizia: do que adianta você ser tão amada por ele, mas não poder dar aquilo que todo homem deseja, não poder dar um filho a ele? Você é motivo de vergonha, você é motivo de desonra.
Tenta imaginar aqui comigo e viajar nessa história e também ao mesmo tempo conjecturar Penina dizendo assim: olha, você pode ser querida, mas você não deu os filhos a qual ele tanto queria. Eu pude dar e você não. Tenta imaginar agora neste momento comigo cada palavra que talvez Penina lançou, palavra de desânimo, palavras de afronta, e Ana recebendo essas palavras, ouvindo essas palavras. Ana talvez poderia ter ali se levantado e partir para a ignorância, poderia ter resolvido na força do seu braço, poderia ter ido até o seu esposo e fazer o seu esposo ficar contra Penina e ocasionar ali um problema maior, uma confusão maior, e trazer ali uma destruição em meio à família. Mas nós vemos aqui que Ana era uma mulher que tinha sabedoria de Deus sobre a vida dela. Ela se derramava diante do altar de Deus, ela se prostrava de joelho e orava, chorava, clamava, contava tudo para Deus. E nós vemos aqui então que até mesmo Eucana não entendia o que realmente aquela mulher estava sofrendo. Porque nós vemos aqui então, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no versículo de número 6, diz: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Toda vez que ela se prontificava para ir à casa de Deus, primeiro ela tinha que ser provocada, primeiro ela tinha que ser irritada por Penina. No momento em que ela queria se separar, que ela se separava para buscar o seu Deus, primeiro ela se deparava com as afrontas, com as irritações. Segue a palavra dizendo: então Eucana seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Nós vemos aqui Eucana colocando uma pergunta diante de Ana: e por que não comes? E por que estar de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Neste momento Eucana estava tentando ajudar, confortar o coração de Ana, mas mesmo assim ele não entendia a profundidade do que estava acontecendo. Ele não entendia a necessidade daquela mulher. Ele não entendia na profundidade o sofrimento que aquela mulher estava passando diante daquela situação. Às vezes vai chegar pessoas até a você que vai tentar te abraçar, que vai tentar te ajudar, e que vão ser bênçãos na sua vida, que vão trazer palavras de paz, palavras de conforto, mas quem vai entender no mais profundo o que se passa dentro de você é somente Deus. Quem vai entender o que acontece dentro de você é somente você e Deus. Quem vai entender muitas das vezes que você passou noite sem dormir, passou dias sem comer, o porquê disso é somente Deus. Porque Ele te entende melhor do que ninguém, Ele te conhece, porque Ele é o teu Criador. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui na palavra de Deus dizer: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vemos aqui que Ana estava no melhor lugar aonde ela deveria e poderia estar. Ela estava diante da presença de Deus. Ela se moveu, ela não se ficou se martirizando por causa do seu problema, por causa da sua dificuldade. Ela não ficou trazendo para si autocosimeração para ti.
Ao invés dela ficar ali depressiva, ansiosa, ao invés dela ficar ali chorando os seus problemas, ela preferiu chorar diante da presença daquele que poderia resolver os problemas dela. E por meio da fé que havia dentro do coração e da alma daquela mulher, eu creio que o coração de Deus foi movido de forma tão sobrenatural, que as respostas de oração sobre a vida daquela mulher veio de uma forma impactante. Nós vemos dizendo aqui na palavra: levantou-se Ana e com amargura de alma orou. Aquela mulher estava atribulada de espírito, com amargura de alma, ela começou a orar. E muitas das vezes, quando nós estamos vivenciando um ponto da nossa vida difícil, nós deixamos de orar para reclamar, para murmurar, para questionar. Ao invés de orarmos, ao invés de buscarmos, ao invés de pagarmos preço, ao invés de colocarmos diante dos pés do Senhor e provocar em Deus o nosso milagre, a nossa bênção, nós preferimos ficar chorando no canto, nós preferimos ficar questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê outras pessoas são abençoadas e o porquê nós não somos naquele determinado momento. Nós queremos ficar questionando a Deus e como se Deus tivesse culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Aleluia, louvado o nome de Deus. A palavra segue dizendo: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignidade atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Nós vemos uma mulher aqui que fez um propósito com Deus. Nós vemos uma mulher aqui que fez um voto com Deus. Essa mulher, ela tinha tudo talvez para desistir, para largar de mão, mas ela preferiu perseverar, porque a fé dela a levava a crer que somente Deus podia fazer o sobrenatural e o impossível sobre a vida dela. E é isso que está faltando muitas das vezes sobre nós, nos colocarmos com mais perseverança diante da presença de Deus, entregarmos as nossas causas e o controle na mão de Deus, porque às vezes nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, mas às vezes nós queremos tomar da mão de Deus. Às vezes nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, mas nos falta fé suficiente para crer que no tempo de Deus algo melhor há de sobrevir sobre as nossas vidas. E entendemos que é um tempo determinado para todas as coisas. E entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas enquanto o tempo de Deus não acontece na minha e na sua vida, cabe a nós orarmos, clamarmos, buscarmos, jejuarmos, fazermos votos, provocar a Deus de alguma forma, mover o coração de Deus de alguma forma, seja pelo seu planto, pelo teu choro, com suas lágrimas, seja com a sua oração, com o teu clamor, com a intercessão, com o teu grito. Mas precisamos de alguma forma provocarmos o nosso milagre em Deus. Aleluia, nós estamos numa campanha que se diz: aleluia, eu de joelho e a minha família de pé. E para que a minha e a sua família esteja de pé, os nossos joelhos têm que estar dobrados ao chão. Para que a minha e a sua família esteja no centro da vontade, do querer de Deus, no propósito real que Deus tem sobre a minha e tua família, é preciso que eu e você sejamos coluna de sustentação dentro do nosso lar. É preciso que eu e você não venhamos desistir. É preciso que eu e você, se for preciso nos colocar em lágrimas diante dos pés de Deus, que seja com lágrimas então, porque Deus é especialista em interpretar uma lágrima, porque Ele sabe aonde dói, Ele sabe aonde dói na tua alma, aonde dói no teu coração.
Ele sabe o que eu e que você precisa, mas Ele quer que eu e você declaramos com nossos próprios lábios: Pai, está doendo aqui. Pai, eu preciso disso, eu necessito disso. E é tempo de começarmos a profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, e dizemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso de sermos profetas e profetisas de Deus, e profetizar um novo tempo, e determinar no nome de Jesus. Mas eu vejo aqui também na história de Ana algo muito interessante. Eu louvo e exalto a Deus por causa da vida de Penina, porque se não houvesse Penina, talvez não houvesse milagre. Se não houvesse Penina na vida de Ana, talvez Ana não teria se movido para correr atrás daquilo que ela tanto almejava. Deus permitiu Penina na vida de Ana para provocar um grande milagre. Porque enquanto Penina estava zombando, enquanto Penina estava rindo, enquanto Penina estava falando ali palavras de desânimos, isso só estava apenas motivando a Ana a dobrar os joelhos ainda mais e mostrar ao contrário, que o Deus a qual ela serve tinha poder para quebrar todas as barreiras, colocar todas as muralhas por terra, fazer um reboliço de 360 graus sobre a vida dela e mostrar que Ele é Deus do impossível. Às vezes é preciso Penina na minha e na tua vida, sabe para quê? Porque senão nós ficamos acomodados, nós ficamos apostasiados, nós ficamos de braços cruzados, nós ficamos sem nos movimentar. Quando Penina se levanta, isso acaba motivando em nós uma necessidade de correr para os pés de Jesus. E talvez se Penina não tivesse ali rido de Ana, zombado de Ana: você não tem filhos, você nunca vai ter filhos, você é estéril, você é uma vergonha, você é uma desonra. Tantas palavras talvez poderia ter saído da boca daquela mulher em direção a Ana, mas Ana não deixou, aleluia, creio eu, aquelas palavras atingir como uma flecha certeira ao coração dela, ao ponto dela entrar em uma depressão e talvez tentar tirar a sua própria vida, largar de tudo, desanimar de vez. Quanto mais Ana era afrontada, mais ela se dobrava diante de Deus. Quanto mais Ana era ali escarnecida por Penina, mais ela depositava sua confiança no Senhor. Aleluia. Entenda uma coisa: para cada Ana aqui nessa noite, talvez há uma Penina que tem se levantado contra a sua vida de alguma forma. E olha que Penina estava dentro do lar, dentro do meio familiar, dentro do convívio de Ana. E às vezes as pessoas se levantam dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, ou em meio aos nossos familiares, à nossa parentela, ou talvez em meio ao nosso ambiente de trabalho. Muitas das vezes Penina se levanta em meio a alguns ambientes, no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, no ambiente até mesmo da igreja. Aleluia, louvado o nome de Deus. Mas se Peninas têm se levantado contra a sua vida, você tem que entender que você tem que se motivar a clamar a Deus. Aleluia, louvado o nome do nosso Senhor Jesus. Para cada Eliseu há uma Jezabel que se levanta para tentar contra. Podemos dizer que para cada Sansão uma Dalila se levanta
objetivo de destruir, de desanimar. Mas se de alguma forma algo tem se levantado contra a tua vida, é sinal que é hora de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, seja com amargura de alma, seja com choro, aleluia, louvado o nome do Senhor. Estudando a palavra de Deus, eu consegui aqui encontrar que na palavra do Senhor havia 7 mulheres que eram estéril, mas também 7 mulheres que foram testemunhas da graça divina derramada sobre a vida delas. Nós vemos aqui mulheres na Bíblia, as mulheres guerreiras, mulheres que não se entregou às afrontas que sobreviram sobre a vida dela, porque preferiram entregar tudo nas mãos do Deus de Israel. É hora de começarmos a entregarmos mais na mão de Deus. É hora de deixarmos de ficarmos olhando para a direita, para a esquerda, para a dificuldade. Quantas das vezes as dificuldades, as situações sobreveio até mesmo na minha vida, e quando vem as circunstâncias, a gente acha que não vai aguentar, que acha que não vai suportar. Aí vem Deus novamente e te mostra quantas coisas que você já passou, quantas situações que você já enfrentou, e você não morreu, permanece de pé, está aqui, porque a vitória sempre foi dada de Deus sobre as suas mãos. A cada dia nós temos que ter matado um leão, a cada dia nós temos enfrentado um leão, e no final do dia o Senhor sempre tem entregado a vitória na minha e nas suas mãos, e tem nos feito entender que nele nós somos mais que vencedores, que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortalece. Talvez tem pessoas dentro do teu lar que você já cansou, já desanimou de orar, porque até agora não tem visto resultado algum a se cumprir. Mas Deus nessa noite está dizendo assim, é hora de perseverança, é hora de perseverança. Precisamos perseverarmos mais no Senhor e crermos, exercitarmos a nossa fé. Exercitarmos a nossa fé no Deus a qual nós servimos. Porque Deus pode fazer aquilo que nós almejamos e muito mais além do que nós precisamos. Mas Deus sempre fará segundo a vontade e o querer dEle. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos começar a ver as situações de uma outra forma, com uma outra perspectiva de vida. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. As lutas que sobrevêm muitas das vezes sobre a nossa vida não nos vêm para nos matar, não nos vêm com o objetivo de nos tirarmos o foco, mas vêm para nos motivar como um impulso a buscarmos, porque não existe vencedor sem uma luta, não existe campeão sem uma luta. Não existe, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus, vitória sem uma guerra. E é por isso que nós precisamos passar pelas guerras que muitas das vezes sobrevêm sobre a nossa vida. Porque quem nos dá a vitória é o Senhor, porque Ele é o meu e o seu general de guerra. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Então que nós venhamos assim ser como Ana. Não deixamos que nada venha nos parar. Não deixamos que nenhuma palavra, não deixamos que nenhuma tipo de atitude de pessoas que muitas das vezes, sem sabedoria de Deus, se levantam e agem contra você. Mas passamos a orar a Deus até mesmo pela vida dessas pessoas, para que Deus possa transformar a vida delas. Aleluia, louvado o nome de Jesus. É tempo de vivermos uma nova história, é tempo de vivermos um novo tempo.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este ano que se passou, quantas adversidades, quantas situações nós vimos acontecer, mas nós vimos a mão de Deus em cada uma delas. Nós vimos a mão de Deus nos guardando, nós vimos a mão de Deus nos protegendo, nós vimos a mão de Deus nos livrando. Tudo isso porque Deus tem um projeto, um plano maior que ainda não se cumpriu na sua totalidade sobre a minha e sobre a sua vida. Mas para que esses planos venham se cumprir, é preciso que nós venhamos nos doar mais. É preciso que nós venhamos parar de olharmos para as situações como se elas fossem maiores a qual Deus que nós servimos. O Deus a qual eu e você servimos é maior do que qualquer gigante, é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade. Então, se nós começarmos a entendermos a real e prioritária vontade de Deus sobre as nossas vidas, e começarmos a buscarmos, talvez como outrora você buscava, porque tem pessoas que já não buscam mais nem pelas suas famílias como antes buscavam, já não pagam mais o preço, já não se doam mais. E Deus nessa noite está dizendo, é tempo de nos doarmos mais, é tempo de nos entregarmos mais, é tempo de fazermos a nossa parte, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em te abençoar, Deus tem pressa em mover na tua família, em mover na tua casa. Deus tem pressa de mover a grande e boa obra sobre as nossas vidas. Aleluia, e eu creio nisso. E é por isso que nessa noite eu venho aqui como profeta de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia, para profetizar um novo tempo, uma nova história, um despertar genuíno, um avivamento genuíno, porque é isso que está faltando muito. Sermos despertados a buscar de uma forma mais intensa, a pagar um preço maior, a pararmos de colocar limitações. É por isso que nós não vivemos as grandiosas coisas de Deus, por causa das limitações que muitas das vezes nós mesmos colocamos. É por isso que muitas das vezes nós não vimos Deus cumprir de uma forma maior sobre a nossa casa, porque nós mesmos estamos bloqueando, de certa forma, com as nossas limitações, Deus de agir. Aleluia, glória a Deus. Então que como Ana que orou, que até mesmo ali ela foi tida como embriagada, e ela disse para o profeta Eli, não meu senhor, não tome a sua serva como uma mulher embriagada, dada ao vinho, mas sim, sou uma mulher atribulada de espírito. E quando ali ela contou o sacerdote a situação dela, ela compartilhou o que ela estava vivenciando. A partir dali a história começou a mudar. Aleluia, tem pessoas levantadas de Deus para te ouvir, para me ouvir, para te aconselhar, para te trazer uma palavra, para orar por mim, para a tua vida, para unir em oração. E é tempo de entrarmos em comunhão, é tempo de buscarmos a comunhão em Cristo Jesus, de uns para com os outros, porque juntos nós somos mais fortes, juntos no mesmo propósito, na presença do mesmo Deus, em oração e em perseverança. Junto nós podemos vencer e colocar por terra no nome de Jesus todas as barreiras que se levantar. Ali então, depois de Ana ter contado ali e compartilhado logo, toda aquela tristeza a dessaiu de sobre a face dela e ela conseguiu se alimentar. E ali a história daquela mulher mudou completamente. Nós vemos aqui na palavra uma história curta, fala poucas coisas sobre Ana, mas
o que ela conseguiu mover por meio da fé dela, é uma história que impacta vidas até os dias de hoje. E que você venha a ser impactado por meio da história dessa mulher, história de fé, de perseverança. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada pode te impedir de viver o sobrenatural, nada pode te impedir de viver as grandes bênçãos de Deus, nada pode te impedir de viver aquilo que Deus já projetou, já está preparado para mim e para a tua vida. O único que pode impedir dessas coisas de acontecerem somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com a nossa falta de perseverança e de compromisso com Deus. Somos nós mesmos que atrasamos o projeto de Deus. Tem coisas que talvez já poderiam ter acontecido na tua vida que não é de hoje. Tem coisas que já poderiam ter acontecido na minha vida e não é de hoje. E que não aconteceu porque muitas das vezes eu mesmo coloquei limites, bloqueios, impedimentos. Mas a partir de um momento que nós retiramos todos esses impedimentos, tudo aquilo que bloqueia Deus de operar sobre as nossas vidas, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar nem do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nada. Nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas também eu entendo que a única coisa que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos. Quando nós negamos a vontade do Senhor, quando nós negamos o querer, o chamado. E nessa noite Deus está me convidando e te convidando para um novo tempo. É tempo de orarmos mais, é tempo de buscarmos mais, é tempo de consagrarmos mais, é tempo de colocarmos nos joelhos, é tempo de levarmos a nossa boca ao pó. Porque enquanto a nossa boca estiver no pó, clamando a Deus, Deus do alto céu estará cuidando da minha casa, da tua família. E toda palavra de maldição que possa ter sido lançada, já foi quebrada no nome do Senhor Jesus. Toda obra contrária que é lançada, já foi destruída em nome do Senhor Jesus. Porque Deus já deu ordem aos seus anjos, e colocou ao meu derredor, ao seu derredor. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. E nenhuma ferramenta do inimigo preparada, forjada contra mim e contra a tua vida perseverar. Enquanto estivermos em oração, enquanto estivermos estimulando a nossa fé no Senhor, enquanto estivermos na esperança de que dias melhores em Deus sobrevirá sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando o dia mau sobrevir sobre a minha e tua vida,